Salve, salve amigos, salve, salve internauta. Bora para mais uma live, bora para mais um vídeo, bora ser feliz, né? E nessa live aqui a gente vai falar um pouquinho de Deus, né? Vamos falar um pouquinho de Deus, vamos falar um pouquinho da Bíblia Sagrada, né? Que é a palavra de Deus, né? E é bom a gente acordar essa manhã e para falar um pouco de Deus, né? Pra falar um pouco de Deus, para falar um pouco de Jesus, para falar um pouquinho da palavra divina, né? Porque Deus, ele deixou a Bíblia, deixou o Evangelho, já deu o seu Filho para morrer por nós. Então, cabe a gente, né? Buscar também o Evangelho e levar a palavra de Deus. Não adianta só a gente ir para a igreja e não evangelizar. Realmente não adianta, né? Nem que a gente fala um pouquinho de Deus, né? A gente tem que falar. Nem que a gente fala algumas palavras, né? A gente tem que falar. Nem que a gente fala duas palavrinhas, a gente tem que falar. Nem que seja vogal com consoantes, a gente tem que falar. Nem que seja inglês, japonês, francês, espanhol, a gente tem que falar. Espanhol, Deus meu, inglês, oh my God, oh meu Deus, português, Jesus te ama. Alguma coisa a gente tem que falar. Mas antes da gente falar, a gente vai tomar um suquinho aí, né? Que é bom pra caramba, pra gente acordar cedo, alegre e feliz e ficar forte. Forte que é bom demais, caloria zero. E também umas pastas de wafer, né? Olha. Verde porque de verdura, né? Com baunilha. É bom pra gente deixar esse estudo mais topzera da galáxia, de barriga cheia. É bom, né, mano? Hum. Hum. Ó, aqui tá escrito embaixo cálcio. Cálcio e em cima ferro e cálcio. Ferro e cálcio. E esse aqui, ele é verde. É verde igual a camisa do Palmeiras. Comendo porco antes do tempo. O jogo do Palmeiras é quarta e já estamos comendo porco já. O leitãozinho. Então, agora chacoalhar bem. E é bom a gente deixar bem chacoalhado, ó. A garrafa é concentrada, hein? A garrafa é bom demais. Ai, que delícia. Então agora a gente vai começar um pouquinho do nosso estudo, né? Um pouquinho... Não é aquele estudo. Eu não sou pastor. Eu não sou obreiro. Não tenho cargo nenhum na igreja, não. Mas a gente estamos aí para falar um pouco de Deus. Essa manhã, que é no Japão, 9 horas da manhã. Então a gente vai começar a falar um pouco da palavra de Deus, né? Mas antes de falar da palavra de Deus, você sabe qual é a promessa que Deus tem na tua vida? Quando Deus faz uma pessoa, Ele faz com vários propósitos, né? Acredito que temos que buscar o propósito de Deus, né? Buscar Ele e levar o Evangelho. Esse é um dos propósitos que Deus que Ele quer que a gente faça, né? Quando a gente começa a conhecer Deus. E tem vários propósitos, não é só esse não. Temos também que seguir os mandamentos, né? Não ficar vacilando, igual muitos vacilam. Existe 10 mandamentos também que temos que estar vigiando para não entristecermos o nosso Pai, né, mano? O nosso Criador, né? Então você sabe que mandamentos é mandamentos. Tem que honrar também. Não tem que roubar, não tem que matar,
não tem que adulterar, não tem que cobiçar. Coisas maus você não tem que fazer. Você tem que ser contra a coisa mal, não a favor. Então, realmente, a gente sabe que Jesus morreu por nós, por nossos pecados. Sabe que Deus mandou o teu filho e deixou para nós várias coisas a fazeres. Mandamentos, escritura, evangelismo, amor ao próximo. Perdoar ao próximo também. Então, é difícil, mas não é impossível não. A gente consegue. A gente que estamos na caminhada com Deus, a gente tem que ter um discernimento que a gente consegue fazer as coisas acontecer. Deus nos deu a vida, deu o seu filho, nos dá entendimento, nos dá força, nos dá alegria, nos dá saúde, nos dá tudo. Deus abençoa a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Então, realmente, a gente sabemos de muita coisa sobre Jesus, sobre Deus, sobre profetas, sobre curas. Sabemos, ouvimos, vemos, até mesmo temos na nossa vida como exemplo, ou filhos, mãe, pai, algum parente que passou por situações assim que Deus ele mostrou a verdade, a realidade, o caminho, a vida. Deus tem o melhor. Então, nesse vídeo, nessa live, a gente vai falar um pouquinho sobre a promessa de Deus. Quando falar promessa de Deus, a gente já vimos na nossa mente, promessa de Deus é que Deus promete que Ele vai dar, vai acontecer, sim. Quando Deus fala que vai te dar algo, recebe. Não murmura, espera no Senhor, espera na palavra de Deus. Então, quando Deus fala que promete que vai dar algo, já vi na minha história Gênesis. Gênesis 15. Vem na Gênesis 15 e vemos que Deus anima Abraão e promete-lhe dar um filho. E quando vemos também Gênesis 16, Agar é dado por mulher a Abraão. Primeiramente, quando vemos no 15, a gente vê o seguinte: Deus animando Abraão, que vai dar para ele um filho, vai dar um herdeiro, vai dar para ele parte praticamente dele para ele, é um filho que vem dele, de Abraão. E lá na frente, no 16, a gente vê que Agar é dado por mulher a Abraão. Cara, vemos duas passagens, Deus falando que vai dar um filho para ele, e vemos que Agar dando mulher, Sarai praticamente, né, a esposa de Abraão, dando outra mulher para Abraão. Cara, mano, confunde? Não confunde não. É que Deus prometeu um filho para Abraão. E a mulher de Abraão viu que não tinha como mais ter filho, quis dar a empregada para ele. Agar é dada por mulher a Abraão. Cara, parece confusão. É uma confusão, sim. Uma confusão entre eles. Abraão não soube esperar a promessa de Deus. Não que Deus não deu para ele. Deus deu sim, bem lá na frente. Mas antes de Deus dar para ele, acredito que Abraão, ele atropelou praticamente o que Deus disse. Mas mesmo assim, Deus concedeu ele com a promessa também, um filho, aliás, 2 filhos. Então você vê que além de Deus dar um filho, ele atropelou a vontade do Pai. A vontade do Pai era praticamente o primeiro filho. Mas, qual será o primeiro filho? Ismael ou Isaac? Quem que veio na frente? A promessa ou o interrompimento? Que Deus prometeu, Abraão foi interrompeu o que Deus disse, atropelou, passou na frente. Mas a mulher dele opôs e se passou na frente também. Então ela não aguentou o tempo de Deus, ele também não aguentou, porque a carne simplesmente foi fraca nessa área. Foi fraca. Ele não esperou da mesma forma como Adão também teve praticamente, como se diz, Adão também, Deus falou para ele o seguinte: não coma isso aqui.
foi e comeu. E Deus falou que para Abraão, Deus anima Abraão e promete um filho. Então Abraão também não esperou. Não esperou, porque ele poderia ter evitado de ter relações com Agar. Poderia. Mas por que ele não evitou? Porque a carne era fraca naquela época e na época de hoje também ainda é. Mas as pessoas têm que estar vigiando, têm que estar atento quando é de Deus, quando não é de Deus. Não que um filho com outra pessoa não seja de Deus. É óbvio, se você tiver... Ixi. Então, é óbvio que se você tiver exemplos, né? Uma relação com uma mulher, se ela estiver fértil, você vai ter filho. Ela vai engravidar. Ela vai gerar um baby. Então, você pode passar por cima da promessa de Deus, mas a consequência, ela vai vir. Ela vai vir. Então, que a gente não passe por cima quando Deus fala. A gente obedeça e a gente continua esperando no Senhor. Para não acontecer como Abraão, para não acontecer como Sara, para não acontecer como Adão também. Passou por cima, comeu a fruta, ele recebeu ordens, e é que Deus ele prometeu para Abraão algo. Claro que são circunstâncias diferentes, né? Mas erraram, não esperaram e comeu. Então, duas praticamente desobediência, né? Praticamente, né? Poderia ser diferente, poderia, mas não foi. Fazer o quê? E se as escrituras elas foram feitas, então elas foram feitas também para ser cumpridas. Então realmente a gente consegue tirar um aproveito daqui da escritura. Então, Abraão sempre quis um filho. Sempre quis um filho. Sara também. Sara. Sempre quiseram filhos. E foram passando anos, eles foram tentando, mas eles não conseguiam. E sabe como é que é, né, mano? Toda mãe quer ter um filho, todo pai quer ter um filho. Ambos querem ter um filho, ambos querem ter uma família, sabe? Então, quando Deus dá praticamente um filho, ambos ficam felizes, ficam alegres. Acredito que é festa no céu, é festa na casa, é festa no ambiente. Então, é mais ou menos assim. Então, Sara, praticamente... Sarai, Abrão, eles queriam esse filho e foram ficando velho, né? Foram ficando velho e as coisas não aconteciam, né? Então, nossa, a história é tão grande que eu vou resumir aqui, né? Mas eu vou ler versículos aqui, né? Então, por mais que o tempo passava, Deus falou que ia dar pra ele. Ele tinha que esperar a promessa de Deus, né? Mas sabe como é que é, né? Sempre acontece algo imprevisto pela frente. E depois é que ele me perdoa Deus, me perdoa Pai, mas Deus ele perdoa porque ele já mandou o Filho morrer por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos... as coisas que a gente faz aqui é fogo, né? Então realmente foram ficando velhos, né? E nada de aparecer um filho. Então porventura aconteceu de Agar ser empregada de Abrão e Sarai pegar a empregada e entregar para ele. Amor, já que eu não posso ter filho com você, eu vou te dar a empregada e você pode deitar com ela. Pode deitar com ela, você pode engravidar ela e você pode ter filho com ela. Eu sei que não é certo, né? Mas eu não posso ter filho. E você quer ter um filho, então eu vou te conceder. Então, a carne, né? Abraão sabia que era errado. Mesmo assim ele fez o filho, ele deitou com ela e tiveram um filho. A carne prevaleceu. Nessa hora não foi nem Deus, né? Porque Deus prometeu um filho com Sara, não com Agar. Então ele passou por cima da promessa de Deus, que Deus tinha prometido a ele. Então eles deitaram, tiveram filhos, praticamente engravidou-se, né? E gerou Ismael. Então, mesmo assim, eu acredito que não era isso que Abrão queria, mano.
Ele queria um filho com a esposa, não com a empregada. Isso é errado, sabe? Mas ele queria um filho. Ele se alegrou, sim, o filho. Mas acredito que a alegria seria mais se fosse com Sara, porque é a esposa dele, não outra mulher. Aqui, se você começar a ver, é um ato de traição, porque esteve com outra mulher, deitou-se com outra mulher. Por mais que a mulher deu para ele uma outra mulher, ele poderia ter evitado. Ele poderia ter falado, não, eu não quero. Deus me prometeu uma promessa, um filho, eu vou esperar no Senhor. Então, realmente, são coisas assim que a gente tem que ficar atento, para a gente não cair e acontecer uma coisa que aconteceu com ele aqui. Então, ele teve seu filho com Agar, e dali, quando nasceu, houve muitos ciúmes, até mesmo inveja de Sara, porque ela queria ter filho, não pôde ter filho, e viu a criança pra lá e pra cá. Ela sentiu, na hora de dar a mulher, ela não estava assim, mas depois que nasceu a criança, ela viu a alegria do Abrão, do marido dela, ela começou a ficar com raiva, ódio, ciúmes, que chegou a um ponto dela mandar até a empregada embora dali. Mandou embora dali. Mas mesmo assim, por mais que aconteceu de ter filho com outra mulher, Deus ainda praticamente falou com Agar. Falou com Agar que o filho dela era uma promessa também, sabe? Queria comandar nações, sabe? Ia crescer a família. Então realmente Deus ainda fez isso também. Falou com ela, apesar dela estar morando, quando ela foi embora, bem distante dali, porque ela foi embora, não tinha para onde ir. Então ficou na rua peregrinando. Fome, sede, tinha tudo isso. Mas Deus mandou ela voltar. Volte, Agar, volte para o seu lugar. O seu lugar não é aqui, é lá com Abraão. Queira ou não, é o filho dele. Então ela voltou para lá. Eles se entenderam. Se entenderam. E você vê que é o seguinte, né? Nesse tempo, sabe? Houve também anjos, né? Para ter visitado Abraão, falar com ele, que ele ia ter filho. Ele não acreditava que vai ter filho. Ela chegou até a sorrir, como fosse uma tiração de sarro. Então realmente é só uma introdução aqui, né? Porque não dá para ler tudo, é muita coisa. Então realmente Deus já mandou os anjos para avisar para eles que eles vão ter filho. Quando eu voltar para cá nesse mesmo ano, daqui um ano, você já vai ter um filho. Abraão ficou surpreso. Sarai também, Sara. Nossa, a palavra de Deus, ela é poderosa, mano. É poderosa, realmente as coisas aconteceram. Eles foram pai, Abraão 2 vezes, Sara 1 vez. E tiveram seu filho. O seu filho chamou Isaac. Olha só, Isaac, o filho de Sara e Abraão. Eles tiveram o nome mudado, de Sarai para Sara, e de Sara para Sarai, Abrão para Abraão e Abraão para Abraão. Então tiveram os nomes modificados. Além de ter os seus filhos, como Deus prometeu, ainda tiveram os seus nomes mudados. A passagem é muito bonita, mano. A passagem é bonita, é maravilhosa. Meu Deus do céu, né? Então a gente vamos ler aqui Gênesis 15, né? Gênesis 15. E depois vamos estar lendo também Gênesis 16. É muito grande o versículo, hein? A gente vai ler, sabe? Para vocês verem que a gente tá folheando a Bíblia, estamos lendo e estamos vivendo e aprendendo dia após dia. Não é só falar um auditório, né? E introduções e não ler a palavra. Não adianta. Você tem que ler a palavra e tem que falar também. Por isso que existe a palavra de Deus. Não é enfeite de Natal, não. Que fica na árvore lá, sem ser mexido, usufruído, ter feito alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. E a Bíblia Sagrada é uma vida viva. Então Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Gênesis 15. 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu
escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, eu, mordomo da minha casa, é o Damasceno, Eliezer. E disse mais Abraão: Eis que me não tem dado semente, semente é filho. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor, ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha só, está falando de Ismael, que terá um filho antes do Isaac, o herdeiro verdadeiro, né? Não que o herdeiro não seja verdadeiro também Ismael, né? É que Ismael não foi o filho de Sara com Abraão, foi o filho da empregada Agar com Abraão. Por isso que não falou que é herdeiro, entendeu? Mas então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se vocês podem contar. E disse-lhe: Assim será tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhes mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar a ti essa terra para herdastes. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei, hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto, é grande escuridão, caíram sobre ele. Então disse Abrão: Saibas, dá certo, e que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los e afligi-la 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz. Em boas velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amoreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto do sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naqueles mesmos dias fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Se liga só. Eu que Quineu, eu que Quinizeu, eu Cadimoneu, eu Eteu, eu Fareteu, e os Refaíns, eu Amorreu, eu Cananeu, eu Gigarceu, eu Jebuseu. Tudo terminado em seu. Aí nos 16, a gente lê aqui, ó. Agora dado por mulher a Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerará filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher de Abraão. Seu marido, ao fim ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã, ele entrou em Agar,
ele entrou a Agar, e ela concedeu, e vendo que conceberá, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concedeu, sua menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: vendo fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse ao anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo: o Senhor, eis que concebesse e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chamava aquele poço de Lairoi, eis que está entre Cades e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então a gente lemos aqui que Agar teve um filho com Abraão, como eu tenho falado na introdução, antes de ler toda essa passagem, né? Vocês viram que ela teve um filho, e Sara deu para ele o filho. E dessa mulher que era empregada, egípcia, deu um filho para Abraão. Não era isso que Abraão queria, mas ele queria um filho. Mas ele queria um filho com a esposa, não com a empregada. E a condição de ter um filho. Não que ele menosprezou o filho, não, mas ele queria um herdeiro. E o herdeiro, Deus falou que não seria praticamente Ismael, seria Isaac. Mas tudo isso aí, a gente vai estar lendo sobre o filho de Abraão numa próxima live e num próximo vídeo. A gente fica por aqui, que nasceu aqui Ismael, mas nessa parte aqui não nasceu Isaac ainda. A gente vai falar sobre isso no próxima live, num próximo vídeo. A promessa de Deus, como Deus prometeu, ele não falha, ele cumpre com as suas promessas. É as pessoas que não sabem esperar a promessa prometida de Deus. Então realmente a gente vai ficando por aqui, né? Que Deus abençoe a todos. Deu pra gente ler praticamente 2 capítulos, né? Do versículo 15 ao 16 de Gênesis, né? É muito bom, né? E a gente fica fortalecido com isso, né? A gente fica alegre e o momento é esse. TMJ, tamo junto nessa e Deus abençoe a todos. Jesus te ama. Jesus ama vocês e um pouquinho também da palavra divina e a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Momento TMJ. Tamo junto nessa. Fui.